Seja uma linha de transmissão a 2 fios, sendo que esta linha está na direção de Z, começa em A e finaliza em B. A está em Z, B está em Z mais ΔZ. Esta linha, como sabemos, é passível de transportar uma onda transversal eletromagnética, TEM, formada pelo campo elétrico E e pelo campo magnético H. Uma importante propriedade da onda transversal eletromagnética é que o campo elétrico está relacionado com a tensão e o campo magnético está diretamente relacionado com a corrente. Assim, podemos conjugar o campo elétrico como sendo a tensão, que pode ser dada pela equação de Maxwell, o negativo da integral de linha em L, do produto escalar do campo E por dl. O mesmo para a corrente, ou melhor, para o campo magnético, que é dado pela corrente, como sendo igual à integral de linha fechada em L, do produto escalar do campo magnético H por dl. E nos dois casos, dl é o infinitésimo da linha, da integral de linha. Para todos os efeitos, nessa linha de transmissão, podemos colocar um gerador de um lado, na entrada da linha, e uma carga ao final da linha. Vamos trabalhar esta linha de transmissão considerando os parâmetros distribuídos em relação à distância. No caso, a nossa direção é Z. Portanto, a linha vai começar em Z e vai se propagar ou prosseguir até Z mais ΔZ. Nesse caso, temos a porção resistência ou resistiva desta linha dado por R ΔZ. O efeito de indutância ou a porção indutiva dessa linha é dado por L ΔZ. A condutância entre as duas linhas desta linha de transmissão é dado por G ΔZ. E como temos duas linhas, temos que considerar sempre o efeito capacitivo, que no caso é dado por C ΔZ. O gerador, por seu lado, imporá uma tensão que é função de Z e T, ou seja, V de ZT. E esta tensão fará com que circule no circuito uma corrente I, dado por I, também função de Z e T, na entrada dada pelo gerador. Já do outro lado, que é o lado da carga, temos a tensão medida na carga, V em função de Z mais ΔZ e T, e a corrente será I de Z mais ΔZ em T. Esses dois valores estão no lado da carga. Temos assim os parâmetros distribuídos da linha de transmissão, que é a forma ou a melhor forma que podemos utilizar para podermos fazer a identificação e a modelagem desta linha. Prossigamos a nossa análise fazendo a aplicação das leis de Kirchhoff sobre esse pedaço, sobre essa porção da linha de transmissão. Utilizaremos a lei de Kirchhoff de tensão, lei das malhas, e da lei de Kirchhoff de corrente também, a lei dos nós. Então, pela lei das malhas, nós temos que V, função de Z e T, é igual a R ΔZ vezes I de Z e T mais L ΔZ vezes a variação temporal ΔT de I, função de Z e T, mais V de Z mais ΔZ em T. E este V é o V da carga. Indo para a lei dos nós, lei de Kirchhoff dos nós, a análise da corrente fica I de Z de T, que entra pelo lado do gerador, é igual ao I de Z mais ΔZ de T, mais G ΔZ vezes V de Z mais ΔZ e T, mais C ΔZ, a variação temporal de V, ou seja, ΔT, de V de Z mais ΔZ. Passemos agora, em ambas as equações, a fazer ΔZ tendendo a zero. Isto resultará nas seguintes duas equações que estamos vendo aqui em tela. Observe que de um lado da igualdade nós temos uma variação tanto na tensão quanto na corrente, e na outra nós temos os parâmetros distribuídos nas suas funções R, L, G e C.
É importante notar que nós conseguimos agora trazer as funções de tensão V e de corrente I apenas em função de Z e de T, ou seja, do sinal que sai do gerador. Não importa em qual dos parâmetros, se é na resistência, se é na indutância, se é na condutância ou na capacitância em que estamos fazendo a análise. Vamos supor agora que a onda transversal eletromagnética que estamos impondo a esta linha de transmissão, em outras palavras, a tensão e a corrente, tem uma dependência temporal harmônica. Isso é outra forma de falar que nós estamos injetando uma função cossenoidal ou senoidal. E como sabemos, a melhor maneira de fazermos uma análise de uma situação cossenoidal ou senoidal é utilizando fasores. Então, colocamos o elemento E elevado a j ômega de t, que está subentendido para um sistema de dependência temporal harmônico. Vamos agora derivar ambas as equações também em relação ao espaço. Então aplicamos ddz em ambos os lados. Observe que o sinal negativo na frente das derivadas quer dizer que há um decrescimento do valor da tensão ou da corrente. E outra questão interessante nessas duas derivadas de primeira ordem é que a variação da tensão em relação ao espaço tem como resultado uma composição da resistência e da indutância em função da corrente. Já a variação da corrente em relação ao espaço tem como uma composição a condutância e a capacitância em relação à tensão. E ambos, tensão e corrente, dados como fasores. Tomemos a segunda derivada da tensão. Temos como resultado R mais J ômega L vezes G mais J ômega C vezes o fasor de tensão. Isso pode ser escrito da seguinte forma: D2V dz2 menos gama ao quadrado V é igual a zero. Gama é o nosso conhecido constante de propagação, ou seja, o valor por metro, a constante de propagação do meio. Ela é composta por um valor real, o alfa, que é a constante de atenuação, dado em Nepers por metro, e o beta, ou J-beta, que é a constante de fase, dada em radianos por metro. Então a nossa equação, ela é muito semelhante, na verdade é semelhante na forma, às equações de ondas obtidas para ondas planas. Isto faz, mais uma vez, a ligação, neste caso desta equação, da onda de tensão com a onda do campo elétrico. E temos a mesma coisa no campo magnético ou na corrente. D2i dz2 menos gama ao quadrado i é igual a zero. Assim temos o gama como sendo alfa mais j beta, que no nosso caso vai ser igual a raiz quadrada de R mais J ômega L vezes G mais J ômega C. Ou seja, a constante de propagação do meio, em que leva-se em consideração a constante de atenuação e a constante de fase, depende dos parâmetros distribuídos na linha: resistência, indutância, condutância e capacitância. E vamos recordar, o comprimento de onda lambda é igual a 2π sobre beta. E a velocidade de fase é igual a ômega sobre beta. E devemos lembrar que o nosso gama também tem uma relação de raiz quadrada. Gama é igual a raiz quadrada de j ômega mi vezes sigma mais j ômega epsilon, em que os valores dos meios, mi, que é a permeabilidade magnética do meio, sigma, que é a condutância do meio, e epsilon, que é a permissividade elétrica do meio, estão presentes na equação de gama. A solução das equações de grau 2 ou de derivada grau 2 são dados tanto para tensão como corrente da seguinte forma: V de Z é igual a um V0 positivo e elevado a menos gama Z, que mostra para nós
a onda indo no sentido positivo de Z. Que numa combinação linear, soma-se também a parte negativa. V de zero negativo, vezes E elevado a mais gama Z. Portanto, nesse caso, a onda vai para o sentido de menos Z. O mesmo ocorrerá com I. I0 positivo, E elevado a menos gama Z, indo no sentido de mais Z, mais I0 negativo, E elevado a mais gama Z, indo no sentido de menos Z. E assim ainda podemos tirar uma quantidade análoga à impedância intrínseca, ao eta, que no caso nós vamos chamar de Z0. Z0 é igual a V0 positivo sobre I0 positivo, ou ainda é igual a V0 negativo sobre I0 negativo, ou ainda é igual a R mais J ômega L sobre gama, ou, finalmente, igual a gama sobre G mais J ômega C. Ao final podemos fazer Z0 igual a raiz quadrada da razão entre R mais J ômega L sobre G mais J ômega C. O que pode no final resultar na relação R0 mais JX0, onde R0 e X0 são respectivamente as partes real e imaginária de Z0. R0 não deve ser confundido com R. Enquanto R é dado no caso do sistema distribuído em ohms por metro, R0 é dado apenas em ohms. A constante de propagação gama e a impedância característica Z0 são propriedades importantes da linha de transmissão. Isto porque ambas dependem dos parâmetros da linha R, L, G e C e da frequência de operação. O recíproco de Z0 é a admitância característica Y0, isto é, Y0 é o inverso de Z0.